Então, ô Diego, o problema, né, é que nos os Estados Unidos, e acho que é isso importante também a gente entender, os Estados Unidos só sancionaria o Brasil caso seja do interesse dos Estados Unidos. Eles não vão fazer isso simplesmente porque é do interesse da família Bolsonaro. A família Bolsonaro pode dar instrumentos, pode dar um caminho, e aí o que acontece? Pode sugerir, pode pedir, pode demandar, só que aí o governo norte-americano vai ter que fazer um cálculo. É claro que para Donald Trump seria muito melhor alguém que fosse adversário, que fosse mais simpático ao governo Donald Trump do que o governo Lula, né? Exatamente aqui na parte de baixo do hemisfério ocidental. Então, é claro que não tenha dúvida nenhuma que se ele pudesse, ele apoiaria uma candidatura de alguém mais simpático a ele do que a reeleição de Lula. Agora, ao mesmo tempo, tem um interesse econômico, tem empresas dos Estados Unidos, ainda mais neste momento em que você tem uma pressão internacional contra as Big Techs, pela necessidade de regulação das Big Techs, né, das grandes plataformas digitais, das grandes empresas digitais, e o Brasil, junto com a Austrália e com a Europa e com a União Europeia, são regiões, são países que estão puxando essa discussão, puxando esse debate através de várias de suas instituições. Tanto que uma das ações foi a suspensão por um mês do X, o antigo Twitter, por descumprimento de decisão judicial e descumprimento da legislação brasileira, imposto por Alexandre de Moraes, o que enfureceu Elon Musk, né, que faz parte, inclusive, ele é um membro informal, digamos assim, do governo norte-americano, muito próximo ao presidente norte-americano. Ele atacou muito Alexandre de Moraes, ele vem atacando muito Alexandre de Moraes, e mesmo quando foi aprovada aquela legislação que eu comentei na Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, o Musk comemorou, foi às redes sociais, tudo isso mais. Só que então, ou seja, os Estados Unidos utilizaria e buscaria sancionar o Brasil se tivesse esses dois processos, tivesse essa questão de beneficiar, pressionar por um benefício a empresas, né, norte-americanas ou a um comércio norte-americano nesse sentido, ou mesmo por uma questão política. A questão que a gente vem falando nos últimos dias é que o governo Trump pode ser tosco muitas vezes, mas também não é burro. A questão é que tem que se tomar cuidado, porque vários países em que o Trump acabou comprando uma briga direta, Canadá, México, entre outros países, você teve um efeito reverso, você teve identidade reativa. O Trump falou, prometeu que ia comprar o Canadá, começou a fazer bullying no Canadá. Os conservadores, que estão mais alinhados a ele, que estavam lá em cima, caíram nas pesquisas. Os liberais, que estão no poder há muito tempo, né, com o Trudeau, saltaram à frente. Agora é um novo primeiro-ministro, mas liberal também. E no México, a Claudia Sheinbaum está com um pico de popularidade por conta dessa coisa reativa com relação ao Trump, que também acontece na Europa Ocidental, né, em outros países. Então, o que acontece é que o que os analistas colocam é que se o remédio, se a interferência, se a tentativa de. Se alguma coisa que for feita pelo governo norte-americano parecer uma intervenção muito grande, isso pode gerar identidade reativa aqui no Brasil, levando votos para quem eles não querem que leve. Augusto, estava vendo aqui uma reportagem da Carol Nogueira, acabou de sair no UOL que o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, ele disse que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro criou provas contra si mesmo nesse inquérito, né, que foi feito aí pela PGR. Ele disse que salvou o conteúdo publicado pelo Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, que não adianta apagar vídeos, não adianta apagar tweets, porque o PT já foi coletando todo esse material, que ele acha que é um material de prova. Na verdade, o Eduardo se autoincrimina, disse ele. Quem vê os vídeos dele, a gente viu todos os vídeos, é muito claro o propósito, o tom de ameaça, a tentativa de intimidação, é assim que ele age. Então está muito claro, eu acho que em todos aqueles vídeos conseguiu construir provas contra ele próprio. Você concorda? Inclusive, é interessante, na leitura da peça do Procurador-Geral da República, ele menciona uma petição que a Lindbergh teria encaminhado ao Ministério Público, justamente noticiando esses fatos e trazendo uma série de documentos, como vídeos e manifestações. Uma das decisões, eu estou aqui com a manifestação do PGR na mão, um dos pedidos de diligência que é feito logo no final desta petição aqui é justamente no sentido de monitorar e preservar o conteúdo postado nas redes sociais do senhor Eduardo Bolsonaro,
que guarde pertinência com o exposto nessa petição. Então já há uma determinação aqui neste pedido da PGR para que as redes sociais de Eduardo Bolsonaro sejam monitoradas e seu conteúdo seja preservado. Inclusive, Paulo Gonet pede a oitiva de Jair Bolsonaro e, diante da gravidade e da urgência, ele repisa isso, da urgência do momento, ele sugere que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito, o que é uma coisa não muito comum já no início de uma investigação, um pedido para que a parte investigada, ainda que por escrito, se quiser, preste algum tipo de declaração. Então, há esses pontos, esses pedidos de diligência que fazem sentido, alguns deles não tão comuns, e com relação a essa manifestação de Lindbergh, realmente é um fato. Toda a construção da peça da PGR é baseada em manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, concordo, ele está produzindo prova contra si mesmo. A partir do momento que ele diz que está nos Estados Unidos concatenando, aí ele usa uma série de palavras, organizando, frequentando reuniões, etc., para que sejam feitas medidas contra autoridades aqui no Brasil, autoridades que estão neste momento julgando seu pai, configura-se uma coação no curso do processo. Portanto, que o primeiro crime que a PGR aponta a ser investigado é a coação no curso do processo, e ela, me parece, está acontecendo a partir do momento em que um deputado vai aos Estados Unidos, diz que está organizando sanções contra autoridades que estão investigando e julgando seu próprio pai durante esse processo. Portanto, mais uma vez concordo, a produção da prova está sendo feita pelo próprio investigado. E o Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar, né? Eu tenho aqui o relato do que disse o deputado licenciado sobre esse pedido de abertura de investigação da PGR. Para ele, o pedido de apuração deve reforçar a tendência de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um estado de exceção, que depende do cliente, dos fatos políticos. Eles vão tomar as ações judiciais que não têm nada mais baseado em lei. Disse ainda, abre aspas, o processo no Brasil virou um meio de achaque, um gangster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver. E a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando o Trump para estabelecer sanções. Fecha aspas. Sakamoto. Diego, foi exatamente aquilo que eu acabei de falar, né, com relação a isso, né? Ele vai se fazer, faz parte da cartilha também, né? Ele vai empurrar, e aí no momento em que ele for criticado por isso, é claro que ele vai dizer que a culpa é do outro, né? Isso é normal. Acontece que é o seguinte, e repito o que eu tinha falado, o deputado Eduardo Bolsonaro já contava com essa possibilidade. Eu acho que o desdobramento maior, né, vai ser o que pode acontecer no momento em que essa decisão for aceita. Né, por exemplo, se essa denúncia for aceita, na verdade, né, se for aceita, se tiver, até queria saber do próprio Augusto, né, se, por exemplo, a partir do momento que uma denúncia como essa é aceita, no curso de um processo, ele pode, por exemplo, demandar, e aí sim demandar o passaporte dele ou fazer alguma medida, porque o que acontece? O Eduardo Bolsonaro está morando fora do Brasil, está de licença da Câmara dos Deputados. A licença acaba logo mais, ele vai ter que ver se como é que ele vai fazer. O pai dele, outras pessoas apontaram que não vai ficar lá para sempre, né? Mas ele pode solicitar, por exemplo, o Moraes ou o STF, de uma maneira geral, pode demandar o retorno dele ao país, ou o passaporte dele, ou isso, na verdade, ele pode ser julgado mesmo estando no exterior. Como é que é o trâmite caso o Supremo Tribunal Federal acate a denúncia? Bom, vamos só voltar. Primeiro, a gente não está falando do início de uma investigação, né? O que houve é um Uhum. pedido de instauração de inquérito, vai haver uma investigação, como houve a investigação da atual ação penal que Bolsonaro Sim. responde. Então, a Polícia Federal vai investigar, no final dessa investigação vai ser apresentado um relatório que será devolvido para a PGR, e a PGR vai decidir se arquiva ou se oferece uma. Então a gente é muito cedo ainda agora nesta história toda. De qualquer forma, medidas assecuratórias elas podem ser tomadas a qualquer momento, inclusive durante uma investigação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, retenção de passaporte, isso precisa acontecer só quando há um processo em andamento? Não. Dentro de uma investigação é possível que se peça, por exemplo, o passaporte como uma medida alternativa
a uma prisão. Mas eu volto a dizer, acho muito cedo para falar em qualquer tipo de medida restritiva de direito no início de uma investigação. Voltar para o Brasil, mais complicado, mais complicado. Eu nunca vi, a bem da verdade, uma decisão que demandasse ou obrigasse alguém a retornar ao seu país ou ir para um outro lugar. O que pode acontecer, sim, é inviabilizar o trâmite e o deslocamento dessa pessoa com a retenção de um passaporte. Mutatis mutandis é um pouco o que acontece com a Ala dos Santos, né? A Ala dos Santos está nos Estados Unidos há muito tempo sem passaporte, porque o passaporte dele foi cancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Como ele vive nos Estados Unidos sem o passaporte, é uma pergunta que eu não saberia responder. Inclusive, questionei, enquanto autoridade responsável por isso no Brasil, enquanto fui secretário nacional de Justiça, por várias vezes as autoridades americanas, como uma pessoa sem passaporte pode livremente transitar num país que necessita de visto e necessita de passaporte. Certo, Augusto de Arruda Botelho, meu amigo, sempre um prazer te receber, viu? Um abraço e uma boa tarde. Estou sempre à disposição, um abraço para todo mundo. Valeu. Ô Sakamoto, ainda nessa postagem, né, nessa reportagem sobre o que disse o Eduardo Bolsonaro, rapidamente o que a gente pode comentar é que ele desafiou também o presidente Lula. Disse que se o governo Lula quiser comprar briga do Moraes e mergulhar o Brasil numa disputa contra os Estados Unidos, onde notoriamente os Estados Unidos é o lado mais forte, isso vai ser uma decisão que a gente tem que deixar claro que é uma decisão do presidente Lula. E nós aí vamos ter que trabalhar, né, para trocar de presidente, porque esse presidente não está servindo aos interesses dos brasileiros. O interesse dos brasileiros não se confunde com o interesse do Alexandre de Moraes. Sakamoto, quem está trabalhando contra os interesses do Brasil, né? Rapidinho aqui para a gente seguir com o Matheus Coutinho falando sobre os depoimentos de hoje. Então, os interesses do Brasil eu concordo com ele que os interesses do Brasil não são os interesses pessoais do Alexandre de Moraes. Da mesma forma, os interesses do Brasil não são os interesses pessoais do senhor Jair Bolsonaro. Então, o que acontece é que ele está tentando, na verdade, novamente fazer um jogo de palavras. Ele faz crer que o interesse dos brasileiros é o interesse de defender aqueles que que participaram dos atos golpistas, que participaram do planejamento do golpe entre 2022 e 2023. Segundo pesquisa Datafolha, mais da metade dos brasileiros, segundo pesquisa Quest, também mais da metade dos brasileiros é a favor da punição. Na verdade, é contra a anistia, qualquer forma, a qualquer um dos que participaram disso. Os interesses do Brasil não se comparam, não é um interesse de uma pessoa, são interesses de instituições. As instituições brasileiras precisam ser defendidas. E aí esse é o ponto, na verdade, no final das contas. Não é o interesse do Moraes, não é o interesse do Bolsonaro, seja do Jair ou do Eduardo. É o interesse do país como um todo. E atacar as instituições do país não é um interesse definitivamente.